Então é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de redes neurais artificiais. E hoje nós vamos andar um pouquinho, conhecer uma nova arquitetura. Na aula passada a gente viu, a gente resolveu alguns problemas com um único neurônio artificial. Primeiro a gente começou vendo problemas que têm uma entrada e uma saída, né? O famoso SISO, Single Input, Single Output, que é uma regressão linear simples. Depois a gente viu problemas de regressão linear multivariada, né? Da partir da regressão linear multivariada, a gente generalizou o conceito de neurônio artificial, que é um MISO, Multiple Input, Single Output, ou seja, múltiplas entradas, uma saída simples. Então, o neurônio ele é uma espécie de regressão. E aí a gente viu uma regressão linear, né, simples, uma regressão linear multivariada, e viu uma regressão linear logística, ou binária, ou, enfim, uma classificação, que é um tipo de regressão em que você tem uma função de ativação, e aí ela pega a entrada e deixa passar só um 0 ou 1. Ok? Então hoje nós também vamos aprofundar nesse conceito do porquê, o que fazem as funções de ativação. Então aí a gente generalizou o conceito de neurônio artificial como sendo esse processador que recebe um conjunto de informações, processa essas informações e entrega, retorna uma outra informação, assim como os neurônios biológicos. Então, o neurônio artificial, nós vimos dois tipos de neurônio artificial, né? O perceptron, que é o modelo mais simples, que ele tem, as entradas sempre são binárias e a saída é sempre binária, e nós vimos um neurônio do tipo Adaline, que ele aceita qualquer tipo de entrada e retorna saídas do tipo 0 e 1 também, ok? Utilizando a função de ativação do tipo linear, ou step, ou escada, enfim, threshold, e por aí vai. Então, hoje a gente vai conhecer, se até naquela aula passada a gente lidou com problemas de MISO, né, múltiplas entradas e uma saída, hoje nós vamos trabalhar com problemas que tem mais de uma saída. Mas a gente tem até um certo caminho para percorrer até lá. Bora lá. Bom, antes de mais nada, você deve estar se perguntando qual que é a utilidade, qual que é o objetivo da função de ativação. Então, quando a gente pegou naquela regressão lá, você pegava os pesos, multiplicava pelas entradas, e depois que você pegava os pesos e multiplicava pelas entradas, passava por uma tal de uma função de ativação. Mas o que faz a função de ativação mesmo? Bom, a função de ativação, ela tem uma regressão linear simples. A entrada são números e a saída são números de qualquer espécie, positivos, negativos, números reais, números inteiros, enfim. No início, quando o pessoal estava estudando os neurônios, eles falavam assim, olha, a saída do neurônio, ela não é qualquer valor. Ela está restrita a um conjunto de valores, né? Então, pode chegar a qualquer tipo de entrada no neurônio, pode chegar a qualquer tipo de valor no neurônio, mas a saída, ela está restrita a um conjunto de valores. No caso dos primeiros neurônios, por exemplo, o perceptron, ou o neurônio ele estava ativado, que era o valor 1, ou ele não estava ativado, que é o valor 0. Então, independente do conjunto de entradas do neurônio, a saída dele sempre vai ser ou 0 ou 1. E isso é interessante porque você consegue fazer classificação com esse princípio super simples. Mas existem outros tipos de neurônios. Para você mudar a característica do neurônio, por exemplo, você pode mudar o tipo de ativação, que vai mudar o tipo de resposta do neurônio. Então, não existe só aquela função de ativação step, né? A função de ativação degrau. Existem um monte de outras funções de ativação. Qual que é a função
qual que é o objetivo dessas funções de ativação? É modificar a saída do neurônio e introduzir uma não linearidade. Então, quando você pega os valores de entrada multiplicados pelos pesos, o resultado é uma função linear, ou seja, ela faz uma reta, certo? Nem sempre eu quero que meu neurônio ele seja linear, ou seja, descreva aquela retazinha. Eu posso pegar o resultado dessa combinação linear, jogar para uma função de ativação e ela vai produzir um resultado não linear. E aí é importante dizer que o algoritmo de treinamento dos neurônios ele também muda de acordo com a função de ativação que você escolhe. Então, gente, existem muitas funções de ativação disponíveis. A gente já viu a função STEP, né, que ela só pode ser um valor ou 0 ou 1. Hoje, nós vamos trabalhar bastante com a segunda função aí, que é a função sigmoide, que é algum valor entre 0 e 1. Ou seja, qualquer valor entre esses dois, nesse intervalo. Né? E aí, a função sigmoide é 1 dividido por 1 mais o exponencial de menos a entrada. Ok? Além dessas, nós temos aí, por exemplo, a função de tangente hiperbólica, que aí a função de tangente hiperbólica é interessante porque tem gente que chama a tangente hiperbólica de sigmoide bipolar. Por que sigmoide bipolar? Ela funciona do mesmo jeito da sigmoide, o gráfico dela é um S, né? Só que, vou até passar para o próximo slide aqui para exemplificar. Esse daqui é a função sigmoide, tá vendo? Ela começa em 0, faz esse S, essa curva aqui, e termina no 1, ok? Então, de valores menores do que menos 6, ela vai ser sempre 0. Para valores maiores do que 6, ela é sempre 1. Então, a faixa de atuação dela está entre menos 6 e 6. Sendo que, para 0, o valor da sigmoide é meio. No caso da sigmoide bipolar ou tangente hiperbólica, ela faz exatamente essa mesma curva. Só que aqui, ao invés de ser 0, vai ser menos 1. E aqui, ao invés de ser meio, vai ser 0. E aqui vai ser 1. Então, ela vai de menos 1 até 1. Ok? Basicamente, o núcleo de valores é esse daqui também. É menos 6 e 6. E aí existem várias outras funções, existem as funções gaussianas, e aí existe um tipo de rede neural, que é a função de rede baseal, redes de função de base radial, que são todas elas baseadas em funções de ativação gaussianas. Eu tenho essa ReLU aí, que é o retificador linear, né? As redes neurais de última geração, as redes do tipo Deep Learning, basicamente só utilizam essa função de ativação, mas aí no momento certo a gente vai ver cada uma destas funções, ok? Hoje, como eu falei, nós vamos focar, assim como nós focamos na aula passada, na função step, na função degrau, hoje nós vamos focar na função sigmoide, que é essa função aqui. O valor, ela pode ser qualquer valor real, mas a saída é sempre um número entre 0 e 1. Essa daqui, a partir de agora, gente, outra coisa interessante. Sempre que a gente falar na função de ativação, independente de qual função de ativação que for, a gente vai utilizar a letra grega sigma, ok? Geralmente, a função sigmoide, ela é esse sigma aqui mesmo. Aí, de tanto o pessoal utilizar a função sigmoide, esse sigma ficou como sendo um sinônimo da função de ativação. Ok? Então, aqui está a função de ativação e aqui a derivada da função de ativação. Daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê que é importante conhecer a derivada da função de ativação. Ok? Então, antes de passar aqui para o treinamento, vamos revisar qual que é a função, qual que é o objetivo da função de ativação. O objetivo da função de ativação é modificar o valor de saída do neurônio, né? Restringir
o leque de valores possíveis do neurônio. Por exemplo, a função degrau restringir esses valores em 0 e 1, ativado ou não ativado. A função sigmoide, por exemplo, ela restringe os valores de saída do neurônio entre 0 e 1. A função tangente hiperbólica, ela restringe a saída do neurônio em qualquer valor entre -1 e 1. E se eu não utilizar uma função de ativação, como, por exemplo, a função identidade, que é, ou seja, não é nada, o valor que entra, sai. Aí, o valor de saída do neurônio pode ser qualquer valor, que é o que geralmente a gente utiliza em problemas de regressão. A gente não utiliza, quando a gente está tentando resolver um problema numérico, a gente não utiliza a função de ativação, geralmente. Mas quando a gente está utilizando, trabalhando com problemas de classificação, a gente sempre coloca as funções de ativação, ok? Bom, agora nós vamos revisar, aproveitar que algumas pessoas tiveram dificuldade para entender o algoritmo de treinamento dos neurônios. A gente vai revisar esse algoritmo de treinamento e vamos aprofundar um pouquinho mais as características desse algoritmo de treinamento. E aí nós vamos também não só revisar, nós vamos avançar um pouquinho mais, assim como nós já avançamos um pouquinho mais no conceito de função de ativação. Bom, isso aqui, vocês se lembram, é o meu neurônio, né? O meu neurônio simples, que ele tem 3 entradas, ele vai ter um peso W para cada entrada e tem um peso extra que eu chamo de bias, ou viés, beleza? Então, o meu passo para frente é, eu pego as entradas, multiplico pelos pesos e somo tudo isso aqui, depois eu passo pela função de ativação, aí eu tenho a minha estimativa, a saída do neurônio. Então, por que eu falo que esse é a etapa para frente? Porque você vai das entradas para a saída. Então, essa é a primeira parte. Eu peguei as entradas e calculei a saída do neurônio a partir dessas entradas. Então, é importante dizer que até agora os pesos dos meus neurônios são valores aleatórios. Porque eu chutei um valor aleatório lá qualquer, valores pequenos, né, de preferência, próximos de 0, mas eles não significam nada, só chutei os valores. Aí, eu vou pegar esses valores aleatórios que estão nesses pesos aqui, multiplicar pelas entradas, somar tudo, passar pela função de ativação e ele vai me gerar uma saída, e essa saída, provavelmente, é um valor aleatório, porque os pesos são valores aleatórios. Eu preciso, então, corrigir os pesos, ensinar os pesos, falar assim, olha, você está errado, não é esse o valor. Como é que eu vou corrigir os pesos para ele aproximar o valor correto? Bom, aí eu primeiro preciso saber a saída correta a respeito daquela minha saída, da minha entrada. Então, o processo de treinamento do neurônio é um processo de otimização. Então, eu tenho um algoritmo que otimiza. Otimiza quem? Os pesos. Ok? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é calcular o tamanho do erro. Ou seja, o tamanho do erro é a diferença entre a saída real, a saída esperada e a saída do neurônio, que é a estimativa. Então, a função de custo, a segunda função que a gente vai aprender aqui agora, função de custo. A função de custo, ela calcula o tamanho desse erro. Por que a gente fala que ela é uma função de custo e chama ela de L? Função de custo em inglês é loss function. Por isso que a gente utiliza o L de loss, lá em inglês. Loss em inglês pode ser custo ou perda, né? Por que eu falo que ela é uma função de custo? Porque ela é uma função que eu quero minimizar. Quando eu minimizo a função de custo, o que a função de custo está medindo? O erro. Então, se eu estou minimizando a função de custo, eu estou minimizando o erro do meu modelo.
a função de custo ela é calculada com base na saída do neurônio, e a saída do neurônio é com base nos pesos. Então, toda vez que eu minimizo a função de custo, eu estou minimizando, eu estou corrigindo os pesos, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular essa função de custo, que é a diferença entre o valor esperado e o valor do neurônio. Próxima coisa, a partir dessa, a função de custo, ela me fala qual que é o tamanho do erro. Se eu já tenho o tamanho do erro, agora eu preciso utilizar este erro e eu vou utilizar uma regra de atualização dos pesos, utilizando aquele erro que foi calculado pela função de custo, que é o tamanho do erro. Então, a minha regra de atualização, que a gente chama ela de delta, esse símbolo, essa letrazinha grega aí, que parece um triângulo, ela é o delta. É por isso que a gente chama essa regra de regra delta. O que é o delta? O delta é um símbolo muito utilizado na matemática, vocês já devem ter visto lá no cálculo, para significar um incremento, né? Uma pequena modificação. Então, quando eu falo a regra delta, a regra de atualização, o que é o meu delta? O delta é o incremento, a pequena modificação que eu vou fazer em cada um dos meus pesos para corrigi-los, né? Para que eles possam aproximar o valor real. Então, o que a regra delta faz? Ela calcula o tamanho da correção que eu vou ter que aplicar em cada um dos meus pesos, beleza? Então, uma vez que eu tenho a regra delta, eu vou atualizar os meus pesos, né? Somar eles com esse delta, que é individual, cada peso tem o seu próprio delta, né? Tem o seu próprio incremento, tem a sua própria modificação. Aí eu modifiquei os pesos, adaptei os pesos, eu volto lá atrás e calculo de novo. Pego novas entradas, faço esse processo todo, gero a saída do neurônio, aí, beleza, isso aqui eu passo para frente, das entradas até a saída. Agora vem o passo para trás. Eu vou pegar a saída esperada de novo, vou verificar a distância da estimativa do neurônio com a minha saída, vou calcular o tamanho desse erro, vou passar para a regra de atualização, para a regra delta. A regra delta vai somar, vai calcular a atualização de cada neurônio, volto lá no início de novo e vou repetir esse processo aqui até que o meu erro seja pequeno. Ok? Então vamos ver esse diagrama aqui. A bolinha cheia é o início. Eu tenho um conjunto de entradas. Faço a fase forward, que é a fase para frente. Forward significa para frente. Fase forward. Ele vai pegar as entradas e calcular a estimativa, a saída. Depois, utilizando os pesos, o valor dos pesos atual. Com essa estimativa, aí eu venho para a fase backward, que é da saída para o início, né? De para trás. Usando a saída esperada, eu calculo o custo, calculo o erro. Do erro eu passo para a regra de atualização, atualizo os pesos e volto. Já terminou? Aí essa pergunta, assim, se já terminou, nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Mas se enquanto o erro for grande, não terminou. Então eu volto, pego novas entradas, calculo de novo, calculo a estimativa, depois eu vou pego para trás, pego com a saída esperada, calculo o erro, atualizo os pesos e vou fazendo esse loop aí até que eu consiga corrigir os pesos e eles estejam próximos, eles sejam capazes de aproximar a saída esperada, ok? Então esse daqui é o loop de treinamento de um neurônio, ok? Bom, nós falamos aqui atrás que eu tenho um otimizador, né? Na aula passada a gente mostrou lá que existe o otimizador do perceptron, é muito simples. A gente mostrou o otimizador para um neurônio lá, utilizando a regra muito simples, que é a regra delta, mas só que existem só essas fórmulas de otimização? Não, existe um monte
de otimizadores que você pode utilizar, ok? Existe, por exemplo, o que nós vamos ver hoje, que é o gradiente descendente, existe o Levenberg-Marquardt, o gradiente com momento, o ADAGRAD, que é o gradiente adaptativo, o RMS-prop, que é até difícil de escrever, que ele é o quadrado ele estima ele estima os gradientes, assim, enfim, não vou nem entrar em detalhes, que isso aqui são coisas bem muito específicas. Então, antes de mais nada, assim como existem várias funções, você pode utilizar várias funções de ativação em cada neurônio, no treinamento do neurônio, você pode utilizar vários otimizadores. Por padrão, nós vamos utilizar esse primeiro aí, que é o algoritmo do gradiente descendente, que nós vamos ver agora. Então, essa regra aqui é a regra delta que vocês viram na aula passada, né? Olha o deltazinho aí no início. O deltazinho significa o incremento para este peso, né? O delta W é o incremento do peso W, WI. Então, é a minha taxa de aprendizado multiplicado pela a saída esperada menos a estimativa gerada por aquele neurônio, multiplicado pela entrada que foi utilizada, que foi multiplicada por esse peso. Essa aqui é a regra delta. Então, o que ela leva em consideração? Ela leva em consideração o tamanho do erro, que é a minha função de custo. Ela leva em consideração a entrada, ou seja, o erro ele é uma função do tamanho da entrada, certo? Eu tenho a minha taxa de aprendizado, vocês vão se lembrar que a taxa de aprendizado é um número entre 0 e 1, que ele serve para desacelerar o aprendizado, para fazer com que esse delta aí na frente, esse incremento, ele não seja nem grande demais, que ele não seja grande demais, que não seja muito absurdo. Então o alfa, ele serve para garantir que os incrementos, os deltazinhos lá que vão ser somados a cada peso, sejam pequenos, que não sejam modificações muito agressivas, ok? Então, quanto maior for o alfa, maiores serão os incrementos. E aí você acelera demais o processo de treinamento, e aí corre o risco dele passar da conta, entendeu? Passar do ponto. Se o alfa for pequeno demais, aí o processo de aprendizado é muito lento, e aí ele consegue, aí corre-se o risco dele não sair do lugar. Então ele tem que ser alguma coisa equilibrada aí, que não pode ser nem um valor muito próximo de 0 e nem um valor muito alto, assim, próximo de 1, principalmente próximo de 1, tem que ser alguma coisa aí na faixa de 0,02, 0,1, por aí vai. Só que não existe uma fórmula mágica. Utiliza o valor 0,02 para tudo. Não. Cada problema você tem que testar e ver qual que é a taxa de aprendizado que funciona melhor com aquele problema. Ok? Então, isso aí é a nossa regra delta. Depois que eu calculo o delta, que é o incremento, eu vou lá e somo ele no peso. Ok? Atualizo o peso para que ele seja corrigido do erro que ele produziu anteriormente. Então, essa aqui é a regra delta clássica. O que nós vamos ver agora? Essa regra delta, ela pode ser ela chama para o otimizador de gradiente descendente. O gradiente descendente, ele é um algoritmo de otimização de caixa aberta. O que quer dizer? Que você tem que conhecer a derivada de todas as funções que estão envolvidas. Ok? Então, por isso que ele chama gradiente. Gradiente é a derivada. Então, se você der a derivada para uma função de uma variável, a derivada de uma função de muitas variáveis é um gradiente. Então, o gradiente é o vetor de todas as derivadas parciais em relação aos parâmetros
da função. No caso, por exemplo, a minha função de custo, a minha função L, ela tem dois parâmetros, que é o y, que é o valor esperado, e o y chapéu, que é a estimativa. Então, o gradiente desta função são as duas derivadas, a derivada em relação a relação a y e a derivada em relação a y chapéu. Então, é isso. Aquele ciclo, aquele loop que a gente viu lá de treinamento, ele é o algoritmo de gradiente descendente. E nada mais. Okay? Aquele negócio de ficar, calcula a saída, depois calcula o erro e atualiza os pesos, depois calcula a saída de novo. Isso aí é o gradiente descendente. O que a gente só vai mudar ali é a regra delta, a regra de atualização dos pesos, que ela passa a ser o quê? A minha taxa de aprendizado multiplicado pelo inverso do gradiente da minha função de custo. Olha só, o gradiente é a derivada da função de custo para cada um deles aqui. E agora eu estou pegando o inverso do gradiente. Aí você deve estar se perguntando, Cristo amado, por que diabos derivadas e por que tem que ser o valor negativo? Eu não estou entendendo. Calma, não entre em desespero ainda. Por que a gente está utilizando derivadas? Olha só, se você tem, eu já coloquei lá na sala um outro vídeo que é só sobre a revisão de cálculo e revisão de derivadas, né? Vou já focado aqui na questão do gradiente mesmo. Agora, por que a gente está utilizando derivadas? A derivada de uma função é uma outra função, L com esse apóstrofo. E ela aponta para onde a função L está crescendo. Certo? Só que, veja bem, a minha função L é a função de erro. Se a derivada dela está apontando para onde o erro está crescendo, eu quero ir na direção contrária. Eu quero ir para onde o erro diminui. É por isso que eu utilizo o gradiente descendente. Ou seja, o gradiente normal, ele aponta para onde está subindo. Eu ponho o sinal de menos na frente porque eu quero descer. Eu quero ir para onde o erro diminui. É simples, né, a ideia. O gradiente é para onde a função cresce. Eu quero ir para onde ela diminui. Então, eu vou para um caminho contrário. Então, toda derivada, ela aponta para onde para onde a função está crescendo. E o negativo da derivada aponta para onde a função está diminuindo. Ok? Então, aqui já está a resposta. Eu quero o meu gradiente, que é aquele conjunto de derivadas, mas apontando para onde a função está diminuindo, para onde o erro diminui. Agora, vocês vão me perguntar, mas por que derivada parcial? Veja bem, eu não quero saber o erro em função da saída do neurônio, que é o Y chapéu. Eu quero saber o erro em função do peso. Porque é o peso, aqueles conjuntos de peso lá, que precisam ser corrigidos. Certo? Porque uma vez que eu corrijo os pesos, aí eu automaticamente, dado uma entrada, eu corrijo a saída. Então, a única coisa que eu vou modificar, que eu vou atualizar, são os pesos. As derivadas parciais, elas me ajudam a partir da saída do neurônio, a partir daquele erro, calcular qual que foi a contribuição de cada um daqueles pesos para aquele erro final. Ou seja, a derivada parcial aí, ela percorre o caminho contrário. Veja bem, a função de custo, ela é a função de y, por exemplo, menos y chapéu. Só que y chapéu é igual à função, aos pesos multiplicados pela entrada e depois chamando a função de ativação, que isso aqui é igual a o termo de viés mais cada um dos pesos multiplicado por cada uma das entradas. Então, esse aqui é o caminho para frente.
Agora eu quero fazer o caminho para trás, né? Eu quero saber qual que foi a contribuição de cada um desses pesos aqui para gerar aquele erro no final. Para isso, eu utilizo aquela regra do cálculo, que é a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, ele fala assim, a derivada da função de custo em função... como é que eu acho a derivada do erro, né, do L, em função dos pesos que estão aqui no final? Então, a derivada do erro em função de cada um dos pesos é a derivada do erro em função da saída y, que multiplicado pela a derivada da saída y em função desse somatório linear aqui, e por fim, a derivada desse somatório linear aqui em função de cada um dos pesos. Ok? Então você vai ter que achar todas as derivadas que estão aqui no caminho. Ah, meu Deus, eu vou ter que calcular todas essas. Não, gente, você não vai ter que calcular derivada nenhuma. Eu só quero que você entenda o que está acontecendo. Beleza? Então, está aqui a minha nova regra delta. A minha regra delta, ou seja, o incremento, a modificação que eu vou fazer em cada peso é igual a taxa de aprendizado multiplicado pelo negativo do gradiente da função de custo. Mas não é assim em função de y. Eu quero o negativo da função de custo em relação, né, a derivada parcial da função de custo em relação a um determinado peso específico, né? E aí eu vou calcular qual que é a participação individual daquele peso no erro total. E aí eu vou distribuir as responsabilidades, corrigir cada um dos pesos, calcular os deltas e somar com cada um deles aqui, corrigir e vou executar esse processo de novo. Ok? Então, vocês estão se perguntando, beleza, e quem que é a minha função de custo? Existem várias funções de custo, cada uma para cada caso. Então, aí o caboclo ele começa a ficar assim, meu Deus do céu, quer dizer que existem várias funções de ativação, tem vários otimizadores e tem várias funções de custo. Querido, nós mal começamos, não desespere ainda, ok? Então, existem algumas funções de custo, aí tem funções próprias para regressão, tem funções próprias para classificação, ou, aliás, desde a última aula nós estamos utilizando a função do erro quadrático, do erro médio quadrático, que é essa daqui. E ela é a função que é mais utilizada, mesmo para problemas de classificação como os que nós vamos ver hoje, ok? Mas existem funções de custo que são muito utilizadas para, principalmente no Deep Learning, o pessoal utiliza muito entropia cruzada, né? Ou entropia cruzada binária. Mas a divergência de Kuba-Kleiber também é muito utilizada. A função de custo range é utilizada em máquinas de vetores de suporte, e por aí vai. Mas o erro quadrático médio ele é uma boa função de custo que é amplamente utilizada, seja para problemas de regressão, seja para problemas de classificação, e é a que nós vamos utilizar, até porque ela tem uma outra grande vantagem. Ela é muito simples. Esta daqui, gente, é a função, o erro quadrático para duas entradas. Então, eu tenho um YJ e um Y chapéu J. O erro entre eles dois é o erro ao quadrado, né, a diferença dos dois ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Por isso que ele chama erro quadrático médio. Beleza? A derivada disso aqui é muito simples, né? A derivada do L, né, da função de custo, ela é YJ menos Y chapéu J, certo? Porque se você pegar lá em regras de derivação, para você derivar isso aqui, você pega o 2 e coloca aqui na frente. Mas ele está sendo multiplicado por meio, então você cancela o 2 e fica só esse núcleozinho aqui. Muito simples. O problema é que eu não estou calculando só a derivada do erro quadrático médio. Eu estou procurando a derivada do erro quadrático médio em relação ao peso I. Aí eu tenho que fazer aquela regra da cadeia lá, multiplicar pela derivada da função de ativação
que multiplica pela derivada do somador linear, enfim. Chegando em tudo isso, a derivada, o gradiente da função de custo em relação a cada um dos pesos é esse aqui, ó. É y, o valor esperado menos a estimativa, multiplicado pelo valor de entrada. E se for o termo de viés, é a mesma coisa, exceto pela multiplicação do valor de entrada. Vocês vão ver que é exatamente a regra que nós utilizamos na aula passada, quando a gente estava treinando os neurônios. Ok? Então, eis o porquê que essa regra é deste jeito. É porque você está utilizando o gradiente descendente e que o gradiente de uma função utilizando o erro quadrático médio como função de custo a ser minimizada, né? Então, o gradiente em relação aos pesos é este, e em relação ao termo de viés é aquele. Ok? Isso eu não estou utilizando aqui ainda nenhuma função de ativação. Se eu estiver utilizando, por exemplo, uma função de ativação sigmoide, eu tenho que multiplicar, eu tenho que considerar aqui a derivada em relação à função de ativação. Outra coisa que a gente deve considerar é porque a gente pode realizar o algoritmo do gradiente descendente em lotes, ou seja, fazendo atualizações, eu calcular o erro de um monte de entradas e ao invés de atualizando para cada entrada eu fazer uma atualização, eu calculo um monte de saídas, pego o erro médio que teve para esse tanto de saída e faço a atualização com base no erro médio. Qual que é a vantagem de fazer o treinamento em lote? Ele é mais rápido. Né? E outra coisa, não é só porque ele é mais rápido, ele é mais estável do que a atualização para cada uma das instâncias. Hoje nós vamos fazer a atualização por instância, mas a partir da próxima aula a gente já deve fazer a atualização em lotes, ok? Bora lá. Outras coisas a respeito daquele processo que a gente viu antes. O que é o número de gerações? O número de gerações é o número de iterações. Quantas vezes você vai ficar rodando aquele processo ali de atualização de pesos até ele parar, né? Então, é muito simples. Você não vai executar, pegar para todos os exemplos de treino, vai passar por eles uma vez e pronto, acabou. Não! Você vai fazer isso várias vezes. O princípio, gente, é o mesmo princípio do aprendizado do ser humano. Você não aprende fazendo apenas um exercício. Você repete, comete erros diferentes, vai repetindo, vê o mesmo problema, tenta resolver ele várias vezes, até que uma hora você acerta. Então, na verdade, o número de gerações é o número de vezes que você vai repetir esse processo de pegar os dados, tentar resolver. Às vezes você vai pegar aquele dado mais de uma vez, vai tentar resolver ele mais de uma vez, vai errar, vai cometer erros diferentes, mas uma hora vai aprender. Então, a ideia é essa. Você faz um loop em que você vai rodando várias vezes. E aí, em cada iteração, ou seja, em cada geração dessa, você tem que ter um lote de dados. Você não vai pegar cada iteração, você vai ver todos os dados? Não. Em cada iteração, você seleciona aleatoriamente um subconjunto dos dados. É isso que a gente chama de lote. Então, você não vai pegar todos os dados. Você vai misturar, você vai embaralhar os dados, ok? Em uma ordem aleatória, e aí você vai apresentar para o algoritmo para ele ir aprendendo. Porque se você apresentar os dados sempre na mesma ordem e os mesmos dados, o algoritmo ele tende a sempre aprender os últimos dados e esquecer o que ele aprendeu no início. Quando você vai embaralhando, ele vai aprender o médio, o termo médio, entendeu? Não sei se ficou muito claro, mas a ideia basicamente é essa, assim. A sequência, se for sempre a mesma, ele vai esquecendo dos primeiros que ele viu e vai lembrando só dos últimos. Por isso que você tem que embaralhar, porque aí na média ele vai lembrar de todos do mesmo jeito. Ok? Então, olha só como é que ficou esse algoritmo aqui. Olha, gente, todas as setinhas pretas é fluxo de controle, é a ordem que o algoritmo está sendo
executado. As setinhas pontilhadas vermelhas são fluxos de dados, é para onde que a informação está fluindo, ok? Então vamos começar. Eu inicializo os meus pesos aleatoriamente, com valores aleatórios, mas próximos de zero, mas não zero, né? Valores positivos, negativos, próximos de zero, que a gente costuma dizer. A gente costuma inicializar os pesos com ruído branco. Depois, aí eu inicializo o meu contador de número de gerações com zero. Beleza. Agora eu vou ver. Zero é menor do que o número total de gerações? Se é, então beleza, eu já incremento o meu contador. Agora eu faço a amostragem, pego os dados de treino, seleciono quais entradas e, obviamente, as saídas, seleciono elas aleatoriamente, ok? Embaralho aí os dados, não vou selecionar todos, vou selecionar um subconjunto embaralhado, mas nessa iteração, nessa geração, essas vão ser as minhas entradas e minhas saídas. Aí eu sigo para a fase forward, que ele vai pegar as entradas, vai pegar os pesos, vai calcular a saída. Com essa saída, eu inicio a fase backward, né, que é a fase de correção dos pesos. Eu pego as saídas esperadas, pego a saída, a estimativa da rede, calculo o erro, calculo o delta, atualizo os pesos e prossigo. Beleza, o meu C é menor do que o número de gerações? Sim. Então eu vou fazer todo esse ciclo aqui, até que eu cheguei no final, que o meu C já chegou no número de gerações, no número de iterações. Aí eu paro. E aí eu tenho, a minha expectativa é que esse conjunto de pesos aqui no meio tenha convergido, tenha sido treinado, tenha sido corrigido, né? Corrigido porque ele foi gerado aleatoriamente, né? Então eu corrigi ele para que toda vez que eu pegar uma entrada dos dados eu consiga gerar as saídas esperadas, beleza? Tem mais? Tem mais. Gente, aí a gente vai estudar isso muito ao longo muito ao longo da disciplina, vários tipos de dados diferentes, problemas diferentes. Mas dependendo do tipo de dados de entrada que você tem, vale a pena você normalizar as entradas entre 0 e 1. Igual, por exemplo, o problema que a gente vai utilizar hoje, ele tem valores que são maiores que 0, maiores que 1. Menores que 0, maiores que 1. Porém, isso não influenciou negativamente a solução do problema. Em outros contextos, isso pode influenciar muito. Então, é comum que você normalize as entradas, né, escale as entradas, para que elas sejam, os valores de todas as variáveis estejam entre 0 e 1. Dependendo do problema, isso pode ajudar muito. Outra coisa é a validação cruzada. Então, a gente não pega todo o conjunto de dados que a gente tem para poder treinar o modelo. Você vai separar um conjunto de treino, que aí costuma ser entre 70% e 80% dos dados, e deixar um conjunto de teste, que ele não é visto em momento nenhum durante o treinamento. Então, como é que você avalia a eficácia do seu modelo? Não é com os dados que você treinou, é com esses dados que ele não viu durante o processo de treinamento. Para ver o quê? Para saber se aqueles pesos que foram treinados lá, eles são capazes de prever bem dados que nunca foram vistos antes, ok? Por fim, gente, é a otimização da taxa de treino, que é uma coisa que eu já venho falando muito com vocês. É preciso testar, é preciso testar diferentes valores da taxa de treinamento, porque para diferentes valores da taxa de treinamento você tem diferentes modelos, diferentes respostas. Para alguns, um determinado valor vai funcionar muito bem, para outros vai funcionar muito mal. Eu recomendo vocês sempre começarem com 0,02. Beleza? Daí você testa um valor um pouquinho maior, valores um pouquinho menores, e aí vai vendo para onde que vai convergindo melhor. Ok? É um processo meio que de investigação mesmo. Agora, finalmente, nós vamos falar sobre as redes de camada única. Até aqui, até esse ponto, a gente está trabalhando só com um neurônio, só com umzinho neurônio, com múltiplas entradas e com uma única saída. Só que nem todos os problemas da vida são assim, senhores, né? A gente começou vendo problemas do tipo SISO, uma entrada e uma saída.
Aí a gente terminou na aula passada vendo o neurônio, que é um problema do tipo MISO, que tem múltiplas entradas e uma saída, e agora nós seremos apresentados a problemas que têm múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? E aí, se a gente for pegar o termo da estatística, o termo para isso é regressão múltipla, porque tem múltiplas variáveis, e, desculpa, regressão múltipla, porque são vários modelos de regressão, e multivariada, e cada modelo de regressão tem muitas entradas. O que isso significa? Eu tenho uma função que ela recebe n números reais de entrada e que retorna m números reais na saída. E aí, associado a cada um desses números reais aqui, eu tenho um peso. Então, eu tenho o y, que é a minha saída, eu tenho uma regressão linear específica para aquela saída, e aí eu vou ter uma equação de regressão para cada uma das saídas. Mas o que é cada uma dessas equações de regressão aqui, meu querido? Vamos desenhar elas de outra forma. Cada equação de regressão, ela forma uma camada, certo? E aqui, como eu estou trabalhando com regressão, não estou colocando a função de ativação. Eu tenho múltiplas entradas, todas as entradas estão conectadas a cada um dos neurônios e cada neurônio gera uma saída. Mas para a gente chamar de neurônio, aliás, antes de passar para lá, é importante dizer que isso aqui, certo? Que essa representação aqui pode ser trabalhada, pode ser entendida como um problema de multiplicação de matrizes, né? Pode ser modelado utilizando matrizes e vetores. Onde o meu W é a minha matriz de peso, ela vai ter o número de entradas pelo número de saídas. Ok? M linhas por N colunas. O meu termo de viés, ele vai ter uma coluna por M linhas. Aqui eu tenho a minha saída, que é um vetor com uma coluna e uma linha para cada saída. E aqui a minha entrada, que é de uma linha com N colunas, ou seja, uma para cada valor de entrada. Então, olha só. A minha saída é igual a vetor de entrada multiplicado pela matriz de pesos, né? Lembrando que cada linha dessa daqui, cada linha da matriz de pesos é uma coluna dessa daqui. Ou seja, é um neurônio desse aqui, perdão. Coluna não, é um neurônio desse aqui. Ou seja, lá na frente, quando a gente vê o modelo de perceptron multicamadas, ou seja, cada camada é uma matriz. Então, aqui, como eu só tenho uma matriz, uma camada, eu só tenho essa matriz. E aqui eu somo com o termo independente. Então, chama de P. Se eu fizer a regressão multinomial, beleza, a mesma coisa. A entrada é um número real, N números reais, as saídas são N variáveis categóricas. E aí eu estou colocando a minha função de ativação aqui no meio. E aí eu tenho realmente uma camada uma rede de camada única aqui. Beleza? Então, como é que eu vou fazer o treinamento das redes de camada única? É basicamente o mesmo algoritmo que a gente já tinha visto antes. Eu vou colocar um for a mais, que é um for para atualização dos pesos de cada camada. Então, na fase forward, ou seja, na fase para frente, eu vou calcular a saída do primeiro neurônio, beleza? Depois, calcular a saída do segundo neurônio, beleza, terminei a fase forward. Agora eu vou começar a fase backward. Olha só. Aí eu venho, pego a entrada do primeiro neurônio, comparo com a saída esperada, vou na função de custo, calculo a regra de atualização e atualizo todos os pesos do primeiro neurônio. Depois eu vou calcular os pesos e calcular o custo, né? E atualizar os pesos do segundo neurônio. Então, para cada neurônio, neurônio na camada, na iteração eu tenho que fazer o processo de vai e de volta, ok? Do processo do forward e o processo backward. Então, tá aqui o meu algoritmo, que ele é muito parecido com o algoritmo da aula passada.
Eu tenho M é o número de instâncias, né, o número de dados de treinamento que eu tenho. N é o número de entradas, que é o tamanho do meu X. O é o número de saídas, né, é o tamanho do meu Y. E D é o meu conjunto de dados. Então, sempre que eu estou te falando utilizando o índice J, qual que é a minha linha de dados que eu estou trabalhando. O meu I é sempre qual que é a entrada e o meu K é sempre qual a saída. Beleza? Então, X e J é a iésima entrada da linha de dados J. O YK é a késima saída da linha J. E o meu W, ou tá faltando W, tá faltando um K aqui no W, perdão, ele é qual que é o K é de qual dos neurônios, que é aquele peso, e o I é de referente a qual entrada é aquele peso. Por fim, eu tenho o Y chapéu J, que é a saída de cada neurônio, e alfa, a minha taxa de aprendizado. Como é que é o meu algoritmo de treinamento? Eu inicializo os pesos aleatoriamente. De 1 até M, aqui eu estou passando uma vez só por todas as instâncias. Não estou fazendo aquele processo de gerações, até porque não caberia, se eu fosse colocar aqui, ficaria muito confuso. Então, eu vou simplificar aqui. Vou passar uma vez só por cada elemento de dados. Esse segundo para aqui, ó, de 1 até O é o número de saídas. Então, para cada saída, né? Ou seja, para cada neurônio, eu vou pegar as entradas daquela mesma linha, que são os X e J, né? Todos os XJ. Vou fazer a multiplicação por todos os pesos, somar com o termo de viés, passar pela função de ativação, eu tenho a minha saída. Aqui, esse meu epsilon, ele é o cálculo da função de custo. Eu pego a saída esperada dos dados e a estimativa gerada pelo meu neurônio. Aqui, beleza, que eu já sei qual que é o tamanho do meu erro. Agora, eu vou passar por cada um dos neurônios e vou atualizar. Então, o que é? O peso da saída, o neurônio K da entrada I, desculpa, o neurônio não, gente. O peso I do neurônio K, ele é igual ao peso atual mais a minha taxa de aprendizado multiplicado pelo inverso do gradiente da função de custo em relação a aquele neurônio, aquele peso, desculpa. Fazer isso para todos os pesos e aqui embaixo vou fazer a mesma coisa para o termo de viés. Isso aqui vai ficar rodando várias vezes, então esses pesos serão corrigidos várias vezes até passar por todo o conjunto de dados. Depois eu retorno os dados treinados, ok? Senhores, antes de passar para o código, vamos só ver uma última coisinha aqui, que é como é que eu avalio a eficiência do modelo. O modelo para a gente aqui é os pesos treinados, né? Então, se for um problema de regressão, eu posso utilizar, por exemplo, a mesma função de custo que eu estou utilizando lá, o erro quadrático. Qual que é o problema do erro quadrático médio? O significado desse número, ele não tem muito... assim, ele se perde, porque ele é o erro ao quadrado, entendeu? O erro médio ao quadrado. Então, ele não tem muito significado. Isso basta saber que é o seguinte, o único valor absoluto é o zero, que significa que não tem erro nenhum. Quanto mais próximo de zero, melhor. Mas o mais utilizado mesmo é a raiz do MSE. Aí sim, ele te fala qual que é a média do erro na mesma unidade dos dados. Então, se eu estou resolvendo um problema lá, que é tentar calcular o peso, né, a partir da altura da idade, eu vou ter que, sei lá, calcular o peso. E ele vai me dar um RMS de 15. O que significa esse 15? Esse 15 significa o meu modelo, ele erra, em média, 15 quilos, para cima e para baixo. Então, tem uma faixa de erro assim, olha, eu falei que você pesa 40 quilos, mas eu sei que o erro médio do meu modelo é de 15 quilos. Ou seja, então eu estou falando aí de 55, de 25 até 55
é um valor que está dentro do estimado, ok? Então, se você conhece a unidade dos dados, o RMSE é uma boa métrica para se utilizar. Se você não conhece a unidade dos dados, talvez o MAP, que é o erro percentual absoluto médio, ele vai te dar o erro do seu modelo em uma porcentagem, em um valor entre 0 e 100. Fala assim, olha, qual que é o erro do seu modelo? Sei lá, 5%, 10%. Só que o problema dessa métrica é que você não pode ter lá dentro do conjunto de dados, você não pode ter nenhum valor zero. Gente, e se o problema for de classificação? E se o problema for de classificação, aí a lógica é completamente diferente. Aqui nós vamos ter que utilizar a matriz de confusão, né? E aí você vai ter que comparar. Olha, a classe é igual a 1 e o valor esperado é igual a 1 e o meu algoritmo previu 1. Então, eu tenho um verdadeiro positivo. O valor esperado é igual a 1 e o meu algoritmo previu 0. Então, eu tenho um falso negativo. O valor correto é 0 e o meu algoritmo previu 1. Aí eu tenho um falso positivo. O valor esperado é igual a 0 e o meu algoritmo previu 0. Então eu tenho um verdadeiro negativo. O que eu tenho que fazer? O meu algoritmo ele tem que maximizar os valores de verdadeiro positivo e de verdadeiro negativo, enquanto ele tem que minimizar os valores de falso negativo e de falso positivo. Ok? A partir desses números, eu consigo gerar, por exemplo, o valor de acurácia. O que é, basicamente? A acurácia é a quantidade de vezes que o meu modelo acertou, dividido por todas as predições. Obviamente, o valor ideal é 1. A acurácia igual a 1 significa que ele acertou 100%, que é muito difícil. Qual que é o pior valor? 0, significa que ele não acertou nada. E nós ainda temos outras métricas derivadas como recall, como precisão, e por aí vai. O recall, ele responde à questão de o quão bom o meu modelo é para prever os positivos, ele desconsidera só os negativos. A precisão aliás, existe uma outra medida que é a especificidade. A especificidade, ela foca nos negativos, nos verdadeiros negativos. E aí nós temos a precisão também. Ok? Senhores, vamos ao código. Vamos implementar isso que eu acabei de dizer aqui, que nós acabamos de ver aqui. Dessa vez eu não vou pedir para vocês implementarem o algoritmo. Dessa vez eu vou pedir para vocês aplicarem o algoritmo num problema difícil. Já vou deixar o algoritmo aqui implementadinho para vocês. Olha, eu sou gente boa. Então, aqui, redes de camada única. Gente, vou fazer umas importações aqui no Python. Então, olha só. Funções de ativação. Hoje nós vamos utilizar a função sigmoide, que é 1 dividido por 1 mais o exponencial do valor negativo da entrada. E essa daqui é a derivada da sigmoide. Ok? Aqui eu estou utilizando como função de custo o erro quadrático médio. Beleza? Aqui está o valor dele, do erro quadrático médio, e aqui a derivada do erro quadrático médio. E aqui está a minha função que treina uma rede de camada única. Eu passo x, que são os meus dados de entrada, todos os dados de entrada, o meu y, que são todos os dados de saída esperada, e a partir daí ele vai fazer aquele processo de lote, que é escolher aleatoriamente as instâncias para poder fazer, para não ficar sempre o mesmo conjunto de dados. Então, eu tenho outros diversos parâmetros aqui que eu estou sintetizando eles aqui em kwargs, aí eu vou passar isso por nome. Por exemplo, taxa de aprendizado, que a pessoa pode informar, mas se não informar, por padrão vai ser 0,1, aquele que nós falamos. O número de épocas, né, o número de gerações, que é a quantidade de vezes que vai ficar
de iterações. Aqui está 100, estou achando até um número pequeno. Aqui está o BAT, que é o tamanho do meu lote, né? A quantidade de instâncias que, por padrão, vai utilizar em cada iteração. Aqui eu estou colocando, por padrão, a função de custo MSE, a derivada da função de custo. E aqui é uns parâmetros para inicialização dos pesos. Estou falando aqui, ó, que por padrão os pesos vão ser inicializados com média 0 e desvio padrão 1. Eu estou achando até muito alto. Vou colocar aqui 0.1. 0.5, pronto. Nenhum. Então, a partir dos valores de entrada e de saída, eu sei qual que é a quantidade de... Cadê? Ah, tá aqui. A partir aqui eu sei qual que é o número de variáveis de entrada. Vou até comentar aqui, ó. Número de variáveis de entrada. Certo? Aqui o meu número de variáveis de saída, que é o meu Y. E aqui a quantidade de dados que eu tenho. A quantidade de instâncias. Número de instâncias. Aqui eu estou fazendo a inicialização dos parâmetros. Inicialização dos parâmetros. Inicializo tanto a minha matriz W, lembrando que ela é uma matriz que tem cada linha é uma variável, cada coluna é uma entrada. E aqui o meu termo de intercepto, que vai ser uma linha para cada variável. Bom, ok. Esse log de erros aqui é para ele vai acompanhando o quanto que o modelo, o quanto para cada iteração do algoritmo ele vai pegar assim, qual que é o erro médio do lote que foi feito aqui durante entre todas as variáveis, né? Nessa iteração, para a gente acompanhar depois e verificar se o algoritmo está convergindo ou se ele está divergindo. Então vamos lá. Aqui está o número de épocas ou de gerações, chame como quiser. Para cada época, eu vou aqui rodar o batch. O que é o batch? Aqui, nós vamos fazer, como eu não vou fazer, eu falei para vocês que eu vou fazer um batch, mas eu vou fazer a atualização de um por um, ok? Que é a atualização de batch, que é a atualização de todos de uma vez, eu vou explicar nas próximas aulas. Aqui, para cada batch, ou seja, para cada lote de dados, eu vou selecionar aqui, vou escolher um número aleatório dentro do conjunto de dados que eu tenho, ele vai escolher uma instância aleatória, e aí eu vou pegar as entradas e as saídas. Aqui, o modelo aqui, gente, desculpa, vou mudar aqui de modelo, eu vou colocar aqui de saída, para cada saída, ok? Então tá aqui saída, fica mais fácil. Então, para cada saída, dado o número de saídas, ele vai calcular lá, vai pegar a linha na matriz, vai pegar aquela linha daquela saída, multiplicar pela entrada e somar com o termo de intercepto. Isso aqui é só a saída linear, né? É o WX mais D. Aqui, a estimativa é que está fazendo aquele meu Y chapéu é igual a sigmoide com aquele net que está ali dentro. Ok? Aqui, gente, eu só estou armazenando o erro para poder acompanhar. Armazena o erro. Aqui eu estou calculando a regra delta. Regra delta. Ou seja, o valor de atualização dos pesos.
Aqui embaixo eu estou atualizando os pesos. Ah, mas você está atualizando tudo numa linha só assim, porque lembre-se que lá é uma matriz. Então eu consigo pegar aqui, esse delta aqui, ele é um vetor, né? Esse é um vetor que contém os deltas para cada um dos pesos, né? E aqui estão os meus deltas. Ops, só um minutinho, tá lento. Aqui eu atualizo os pesos, ou seja, somo cada peso com seu delta, né, com a sua diferencial, e aqui a atualização do viés. Atualização do viés. Gente, aqui eu só armazeno os erros, o log dos erros aqui para poder acompanhar. Retorna o histórico de erros para visualização. E aí depois a gente vai visualizar e ver como é que foi o andar disso aqui. Então, gente, esse algoritmo que eu acabei de implementar aqui para vocês, ele é esse algoritmo que eu acabei de apresentar aqui para vocês. É esse algoritmo aqui. Uma outra mudançazinha aqui. Ao invés de ter um for aqui, eu fiz isso aqui de forma vetorial. E não é só um M, aqui são as mais diversas épocas, ok? Mas o algoritmo é basicamente a mesma coisa. Vou executar ele aqui. Aí eu não lembro se eu executei todas as células anteriores. Se eu não executei, vou executar. Para você. Executei. Função de custo, executei a função de camada única. E aqui, por fim, eu tenho a função de classificação. A função de classificação, gente, aqui, ó, no final dessa função, eu retorno a matriz de pesos, eu retorno o termo de intercepto, que é o meu modelo, né? Que são os parâmetros que eu ajustei, né? Junto com o histórico de log de erro, só para poder visualizar. Depois, eu posso pegar uma entrada diferente, utilizando essa matriz de pesos aí, para poder gerar a classificação de novas instâncias, né? Basicamente, eu estou rodando aqui esse daqui é basicamente só a fase forward, né? Ele só calcula a saída do neurônio. Calcula a saída da rede, né? Não é do neurônio, da rede, de uma camada só. Vou nem colocar da rede, da camada. Calcula a saída da camada para uma entrada X. Pronto. Agora, senhores, esse aqui é são os meus dados de treino. Esses daqui talvez vocês já conheçam, que é o conjunto de dados do Iris. Iris, gente, é essa orquídea linda que está aqui, certo? E a gente tem uma base de dados que tem informações de 3 espécies, né, da íris. Tem a íris versicolor, que é essa daqui. Tem a íris setosa, vocês vão vendo que as flores são bem diferentes. E tem a íris virgínica, que ela é um pouquinho parecida com a íris setosa, ok? Elas são parecidas entre si, mas têm suas diferenças. Como é que a gente vai verificar? Então, você tem aqui algumas medidas. Você tem aqui o comprimento sepal, que é esse negócio aqui, a largura sepal, que é isso aqui, você tem o comprimento petal, que é esse negócio todo aqui, e você tem a largura petal, que é essa largura aqui. Então, isso aqui é a sépala, isso aqui é a pétala. Então, você tem a largura e o comprimento de cada um deles de cada uma dessas espécies. Então, quais são as minhas variáveis de entrada? O comprimento sepal, a largura sepal, o comprimento petal e a largura petal. E a minha saída, meu Y se ela é da espécie iris setosa, se ela é da espécie iris versicolor,
ou se ela é da espécie Iris virgínica. Vamos dar uma olhada nesses dados. Aqui eu estou buscando esses dados diretamente da internet, isso aqui é uma base de dados pública, ok? Estou separando esses dados aqui e estou plotando eles para ficar bonitinho, para a gente visualizar como são esses dados. Olha só esse. Olha aqui. Então, tudo que está em azul é a minha íris setosa. Tudo que está em vermelho é íris versicolor e tudo que está em verde é íris virgínica. Íris virgínica, íris versicolor e íris setosa. Então, a íris setosa é bem fácil de separar, né? Ela está bem separada das demais. Mas a íris virgínica e a versicolor, elas estão meio misturadas entre si, né? Então, isso aqui é a comparação da largura sepal com o comprimento sepal. Isso aqui é a comparação da largura petal com o comprimento petal. E isso aqui é a mistura dos dois. Eu vou pegar esse conjunto de dados e vou separar o x e o y aqui, ó. Então, eu peguei só as variáveis que estão aqui de entrada e criei um vetor x, aliás, uma matriz x, e peguei as variáveis de saída, que são cada uma das classes, e criei o meu vetor y. Lembrando que aqui, quando for íris setosa, é esse campo que vai ser 1 e os outros vão ser 0. Quando for íris versicolor, esse campo vai ser 1 e os outros dois 0, e a mesma coisa para íris virgínica, ok? Aqui sim, senhores, nós estamos utilizando o scikit-learn nesse módulo Model Selection para fazer a divisão de conjunto de treino e de teste. Então, eu estou utilizando esse código aqui, eu chamo a função train-test-split. Eu passo o meu x, eu passo o meu y, que são um conjunto de dados inteiro, está aqui. Mas eu faço o seguinte, eu quero que você divida isso aqui em 4 conjuntos. E o conjunto de teste vai conter apenas 30% dos dados. Então, aqui ele criou o meu conjunto X de treino, que tem 70% dos dados, o meu conjunto X de teste, que vai ter 30% dos dados de entrada, o meu conjunto Y de treino e o meu conjunto Y de teste. Vou executar isso aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um modelo, né, de rede de camada única para tentar reconhecer, para tentar classificar um modelo, os dados da íris, para tentar classificar ela entre íris setosa, versicolor e virgínica. Para isso, eu vou chamar aquela função que nós criamos, camada de rede única, vou passar o x e o y de treino, ok? Vou começar com a taxa de aprendizado 0,2. Vou aumentar o número de épocas para 500. Eu vou fazer 500 iterações. Em cada 500 interações, ele vai pegar um lote de tamanho 100. Né? Posso até colocar aqui, ó, batch. Tamanho 100. Eu poderia até diminuir esse número aqui para ver. Utilizando a função de custo MSE e a MSE derivada. Então, como vocês viram lá, ele vai me retornar o conjunto dos pesos, os vieses e o log de erros que eu vou plotar aqui para ver se ele convergiu ou não. Vamos fazer um teste? Deu um errozinho aqui em algum lugar. Modelo it's not the... Ah, tá, desculpa. Eu mudei modelo para saída. Tem algum lugar... Ah, tá aqui, ó. De fato. Só minha internet resolver aqui. Saída. 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 Né? Então, para cada saída, eu vou estar alterando aqui aquela linha lá no vetor de pesos, aquele valor lá nos vieses. Pronto, acho que eu posso executar aqui de novo. Vou voltar lá. Tudo certinho aqui, eu acho que tá. Vamos lá. Ele está treinando. Vamos esperar ele treinar. Já deu uma saída. O erro, não gostei muito desse modelo, não. Talvez pela taxa de erro que está muito alta. Vamos ver qual que é a avaliação desse modelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar uma matriz de confusão. Eu utilizo lá na biblioteca scikit-learn
dentro do pacote Matrix, eu tenho a função Confusion Matrix. Eu vou gerar aqui, pegar o meu X de teste, não pode ser um X de treino, pegar os valores dos pesos treinados, dos interceptos, e ele vai me gerar a previsão de cada um deles. Aí eu vou passar aqui, só que quando eu passo para Confusion Matrix, a saída deles aqui vai ser um vetor, né? 01, 100, ou 010, ou 001. Para essa função, eu tenho que passar as classes, se é 0, se é 1 ou se é 2. Então, eu utilizo essa função aqui, ó, argmax, e ela vai me falar em qual das linhas que tem 1. As outras linhas vão ser 0 mesmo, então ele vai retornar o número da classe. Da mesma coisa. Executei. Olha, até que esse meu modelo, a despeito disso aqui, ele está com um erro máximo de 0,3, e aqui ele terminou com um erro até baixinho. Olhando aqui a matriz de confusão, ele acertou bem. A primeira classe aqui, ele acertou os 16, aqui ele errou uma, e aqui ele errou 4. No mesmo pacote lá do Scikit-Learn Matrix, tem a função de acurácia. Eu passo os dados aqui para ele vai me falar qual que é a acurácia desse modelo. Demorou, né? 88%. Ele acertou 88% e errou 22%. 22%. E errou 12% das instâncias. Posso brincar aqui, colocar outras coisas. Vou diminuir o meu bet aqui para 50. Vou deixar os mesmos 500 lá e vou treinar um outro modelo aqui para ver se melhora, se piora. Parece que até que melhorou. Vamos ver. Vou gerar aqui a matriz de confusão. Não, errou mais. Incrível. Errou muito mais. 86. Perdeu 2. Diminuiu o bet. Então, e o que vai acontecer, por exemplo, se eu diminuir aqui a minha taxa de aprendizado? Aqui está 0,2. Se eu colocar 0,02, e eu vou colocar aqui para 1000 épocas. Vamos lá? Tá achando que 1000 épocas é muito... a gente está experimentando. Vamos experimentar. Vai demorar um pouquinho, é claro. Convergiu, né? Começou com um erro muito grande, depois foi diminuindo, mas aqui no final ele começou a degenerar. Ó. Não precisava. Se eu tivesse parado nas 500 épocas, ele teria ficado melhor. Fica o aprendizado. Parece que vai ficar uns 86% mesmo. Não, 91%? Que é isso? Tô chocado. Aumentou a acurácia. O melhor modelo, aí, ó. Diminuí a taxa de aprendizado e aumentei o número de épocas. A despeito disso, senhores, o que nós temos que fazer? Testar testar diferentes taxas de aprendizado, testar diferentes tamanhos de lote, diferentes números de épocas e de gerações, e testar diferentes modelos até que a gente consiga achar um modelo que encaixa. O importante é que ele tem que convergir. Ele não pode estar, por exemplo, com a taxa de acerto de 50%. Se tiver uma taxa de acerto de 50%, significa que seu modelo não convergiu. Esse modelo está com um problema sério. O que mais eu posso dizer para vocês é que lidar com redes neurais, ele requer uma série de conceitos, e eu recomendo que vocês assistam novamente essa aula, mais uma vez, e tentem capturar esses conceitos, peguem o código-fonte, leiam, pega o código-fonte, volta no vídeo, compara com as teorias, com os conceitos, entenda tudo o que está acontecendo e principalmente pratique. Pegue esses dados, faça novas experiências com valores diferentes, experimente, porque a gente só aprende com a experiência. O que vai ser o nosso próximo trabalho? Nosso próximo trabalho, nós vamos pegar uma base de dígitos, que é uma base de dígitos muito simples, de imagens de dígitos, que é o MNIST,
de 7%, né? São 49 pixels, e aí tem números de 0 a 9. E aí eu quero que vocês treinem uma rede de camada única e, obviamente, vai ter um neurônio para cada dígito. Cada neurônio vai ter 49 entradas. E aí eu quero ver até quanto nós conseguimos de acurácia treinando, utilizando essa mesma rede que a gente está utilizando aqui. Ok, pessoal?